Boa noite, quem já tá entrando, tô só fixando aqui o tema. Boa noite, Lilian. Lilian tá sempre aí comigo, Carol, Angélica, boa noite. Deixa eu ver se fixar. Foi. Cheia, tô com saudade. Beta. Boa noite. Entrei um minutinho antes, vou só experimentar. Vou só esperar a galera que tem pra entrar e entrar, porque eu entrei um pouquinho antes. Tudo bem, gente? Já encaminha aí, ó, pra todo mundo que vocês sabem que precisa ouvir essa história. Vou contar minha história aqui hoje, hein? Quem me conhece de adolescente sabe que eu sempre fui gordinha, lutei anos aí com a questão do sobrepeso, né? Tinha um corpo que não me agradava, independente do que as outras pessoas achavam, era uma coisa que me incomodava. E aí, um belo dia, resolvi mudar. Foi rápido? Foi fácil? Não. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que foi esse processo. E principalmente, gente, não só essa questão do processo de emagrecimento, a questão da manutenção, que eu vejo que é a maior dificuldade das pessoas. As pessoas, elas começam a fazer uma dieta, perdem peso e emagrecem, mas elas rapidamente voltam a engordar. Então elas realmente ficam muito perdidas nessa questão de saber o que fazer para perder peso e se manter no peso que quer, né? No peso que se sente bem, enfim. E fazer isso sem dificuldade e fazer disso uma coisa da sua rotina, sem grandes sacrifícios, sem essa oscilação de peso, sem essa restrição, compulsão que as pessoas sofrem tanto. Então hoje eu vou falar sobre isso tudo, tá? Vou só esperar aqui mais uns 2 minutinhos para quem tá já entrando. Manda aí, ó, tem um aviãozinho aqui na direita, aqui embaixo, tem uma setinha. Então, clica aí no aviãozinho, manda aí para todo mundo. Leite falou, a live mais esperada. Hoje eu vou contar um pouquinho, gente, como é que foi o meu processo, porque eu aprendi muito com ele e eu tenho muita coisa para ensinar para vocês, que eu aprendi no meu processo e aprendi estudando sobre comportamento alimentar, na nutrição, nos cursos que eu fiz a respeito, principalmente dessa questão de comportamento, tá? Hoje vamos falar sobre isso tudo. Não vou esperar mais muito não, para todo mundo que já entrou aí, já ir ouvindo como é que foi a história. Então, gente, vamos lá. E minha mãe tá aí, ela pode confirmar o que eu tô falando. Eu sempre fui uma criança comilona. Minha mãe fala que quando eu era bebê, que eu não largava do peito dela, era difícil até ela fazer as coisas, porque eu sempre fui comilona. Desde pequenininha, sempre fui boa de boca, sempre foi aquele bebê que mamou muito, aquela criança que sempre comeu muito bem. Nunca dei trabalho para os meus pais em relação a essa questão de comer. Sempre bati pratão de comida, isso nunca foi um problema. E ao mesmo tempo, além de eu comer muito, uma quantidade muito boa, enfim, lá em casa a gente tinha um bom padrão alimentar, minha mãe sempre foi muito saudável, cuidou muito da alimentação, tanto dela quanto da nossa. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Então, para quem não sabe, minha mãe é professora de educação física, então eu já nasci dentro da academia, literalmente. Minha mãe trabalhou até o final da gestação, nascia e sempre fui carregada para academia. Sempre vi nesse ambiente de academia. E sempre fui muito estimulada, né, pelos meus pais a praticar esporte. Então eu sempre fui uma criança ativa. Então eu joguei vôlei, joguei handebol, joguei basquete, treinei judô, treinei jiu-jitsu. Eu fiz ginástica olímpica durante muitos anos. Então participei de uma equipe de ginástica olímpica que tinha aqui na minha cidade na época. Por mais de 9 anos, e aí eram treinos assim, diários e muito intensos. Então essa parte de atividade física nunca foi problema. Sempre fui muito ativa, mas a questão alimentar era uma questão. Porque criança eu comia muito, mas tinha um gasto calórico muito alto, sempre fiz muita atividade. Então essa equipe, para vocês terem uma ideia, quem é daqui de Friburgo conhece, né? A equipe da Silvana Gin na época. A gente treinava 3 horas. O dia que a gente treinava pouco, a gente treinava 3 horas por dia. Então vocês imaginem uma criança que tem um gasto calórico super alto, fazendo um treino de alto rendimento, porque não deixava de ser um treino de alto rendimento, de 3 horas, 3 horas e meia. Então ela fazia realmente muita atividade. E aí era magra. Mas na adolescência eu parei. A primeira coisa que eu acabei fazendo foi sair dessa equipe. Eu saí da equipe da ginástica olímpica
E aí diminui drasticamente a minha atividade física. E mudei muito meu padrão alimentar, porque enquanto era minha mãe que controlava o que eu comia, né? Enquanto eu comia a comida da casa, comia o que tinha ali disponível, eu me alimentava melhor. Mas adolescente, a gente sabe como é. Quem tem filho, quem é aí já, né? Todos nós já passamos pela adolescência. Adolescente sai de casa e aí começa a ter acesso a alguns alimentos que muitas vezes na casa não entram, né? Então comecei a comer mais fast food, mais doce, que era uma coisa que não tinha muito na minha casa, refrigerante não tinha muito na minha casa, aliás, não tinha praticamente nunca. E aí comecei a piorar muito meu padrão alimentar na adolescência. E aí a consequência disso foi ganho de peso. Ganhei muito peso. Então assim, dos 12, 13 anos eu comecei a engordar. E aí, apesar de fazer atividade, continuar fazendo atividade, que eu nunca parei, jogava vôlei pela escola, competia handball, eu treinava judô, teve uma época que eu treinei jiu-jitsu, competi como no judô, eu acabei engordando por conta da alimentação. A Salinha falou que comia biscoito fofura na bomboniera do Luiz. Gente, comia mal pra caramba, igual a maioria dos adolescentes, infelizmente, né? Então, o recreio do colégio era pizza com Coca-Cola, ou então hambúrguer com Coca-Cola, comia biscoito. Eu adorava açaí, então comia açaí quase todo dia à tarde, porque aí já, né, tinha minha mesadinha lá. Saía e minha mesadinha ia toda em comida. Sempre gostei de comer, ganhei muito peso, fiquei muito gordinha. E aí, assim, das minhas amigas, de todas as minhas amigas, eu era realmente a mais gordinha. E aí aquilo me incomodava, mas não me incomodava tanto, assim. Eu queria, obviamente, perder peso, mas eu não queria fazer o que tinha que fazer pra perder peso, né? Não queria abrir mão das minhas tranqueiras lá que eu comia. E aí, assim, foram alguns anos. E aí, quando eu acabei a escola, fui fazer vestibular para educação física. Por ver minha mãe trabalhar, por admirá-la muito, né, como profissional. Minha mãe sempre foi uma referência para mim. Eu achava maravilhosa, assim, a forma dela trabalhar, ela muito estudiosa. E aí fiz o vestibular de educação física. Eu adorava atividade física, sempre amei esse ambiente de academia. Fiz vestibular de educação física e entrei na faculdade de educação física muito gordinha, gente. Quem me conhece das antigas, como a gente fala, há muito tempo, sabe que eu era muito gordinha. E aí na faculdade aquilo começou a me incomodar assim de uma forma muito grande, porque aí a gente tem aquela questão do professor, né, tem que ter um corpo ali eutrófico, né, pelo menos ele tá no peso normal, a gente tem essa cobrança, né, a gente não pode negar, tanto o nutricionista quanto o profissional de educação física tem essa cobrança, né, tem um monte de gente que fala, essa professora gordinha, pô, como é que ela é professora de educação física e é gordinha? E eu comecei a me cobrar muito disso, aquilo começou, já me incomodava, já era uma questão de autoestima que me incomodava aquele peso, e aí começou a me incomodar muito mais, por conta da faculdade. E aí eu fiquei os 2 primeiros anos da faculdade, assim, eu sempre fui muito estudiosa, então eu era das primeiras da turma, assim. Sempre gostei muito de estudar, ainda mais faculdade que a gente estuda um assunto que nos interessa, né? E aí era muito estudiosa, mas eu era muito insegura, assim, do ponto de vista da questão da formação, por conta da questão do peso. Então, um profissional de educação física bom, ele é bom porque ele é magro? Não. Mas a gente sofre uma cobrança em relação a isso, tá? Passa uma coisa, um pouco de incoerência, né? Quer dizer, a gente vem de saúde, vem de boa forma, e aí como é que a gente tá fora de forma? Ou então, com um excesso de peso muito grande, que peso, né, sobrepeso, obesidade, é sim um indicativo de saúde, queiram vocês sim ou não, é um indicativo de saúde. Então eu tinha aquela cobrança que era externa, mas também era minha. E aí no meio da faculdade, assim, aí eu já tava assim, muito incomodada com essa questão, muito de verdade, e aí eu resolvi tomar uma decisão em relação a essa questão do peso, que me incomodava muito. Então, assim, quantos quilos eu tinha? Não sei quantos quilos eu tinha. Eu não me pesava. Eu detestava tirar foto. Detestava, gente. Eu quase não tenho foto dessa época, assim. Tanto de adolescência quando de quando eu entrei na faculdade. Quase não tirava foto. Detestava tirar foto porque eu não gostava da imagem que eu via nas fotos. Eu era insatisfeita com a imagem que eu tinha e aquilo me incomodava.
Mas eu lembro uma vez que minha mãe fez uma avaliação em mim, nossa, tem muitos anos, assim, no início da faculdade, eu lembro que até ela ficou assustada, assim, então, quem entende de valores, né, em relação à composição corporal, eu devia ter 35, quase 40% de gordura, 36, eu me lembro desses valores, assim, que foi uma coisa que minha mãe ficou um pouco chocada, um pouco preocupada, com razão, e eu fiquei mais chocada ainda, porque assim, minha composição corporal só tinha gordura. Apesar daquele monte de atividade que eu fazia, eu tinha um percentual de gordura muito alto. E aí, o que eu fiz? Falei, cara, chega, eu preciso emagrecer. Já fazia muita atividade, eu fazia estágio, então meus estágios eram muito ativos, eu continuava fazendo exercício, mas comia completamente errado, né? Comia muito doce, comia muito industrializado. E aí eu fui a um nutricionista. Foi o Bruno na época, ele até estudava comigo na faculdade, excelente nutricionista. Ele me ajudou muito nesse processo, ele fez uma dieta pra mim, e aí eu comecei a emagrecer. Comecei a levar aquilo muito a sério, e comecei a emagrecer. Só que eu comecei a levar a sério demais. Por quê? Naquele momento, eu queria muito emagrecer, e eu nunca tinha feito dieta, assim, orientada, né? E não pela questão da dieta dele, ele é ótimo, ele é uma pessoa super assim equilibrada, ele não passa dieta muito restritiva, a questão não é essa, a questão é que eu acabei restringindo muito a minha alimentação. Então assim, se eu tinha lá o plano alimentar e tava lá que eu tinha que comer uma banana, se eu comesse uma banana e meia, um dia eu ficava mal de cabeça, que eu acabava comigo porque eu achava que eu tava saindo completamente da dieta. E aí eu comecei a desenvolver uma relação um pouco transtornada com essa questão da alimentação. Por quê? Eu comecei a restringir muito a dieta, além do que ele me passava, então eu diminuía ainda mais a comida. E aí eu tinha crises de episódios, né, de compulsão alimentar. Porque eu restringia, aí tinha uma hora que eu não aguentava mais aquela restrição, porque eu amo comer, sempre amei, e aí o que eu fazia? Comia até o reboco da parede. Gente, mas era episódio de compulsão, eu tô falando de episódios de compulsão. Quem convivia comigo naquela época sabe do que eu tô falando, que assim, eu saía pra ir num rodízio de pizza, eu comia 18 fatias de pizza de boa, saía do rodízio e ia comer a sobremesa. E aí o que eu pensava? Cara, eu vou comer aqui tudo que eu puder, porque é a última vez. É a última vez que eu vou comer essa pizza, esse doce, a partir de amanhã eu vou fazer a dieta perfeita. E aí o que eu fazia no dia seguinte? Eu restringia ainda mais minha alimentação. E aí o que isso ocasionava? Depois de um determinado tempo, eu tinha outro episódio de compulsão. E assim foram anos de restrição muito severa, episódio de compulsão, culpa. Aí eu sentia culpa, eu restringia mais a alimentação. E fui nessa sequência, isso acontece com muitas pessoas. E assim foram anos. Então eu perdi o peso, emagrecia. Menos do que eu sou hoje, assim, eu tinha mais peso, mais gordura do que eu tenho hoje. Eu talvez devo estar, assim, na minha fase que eu tô realmente mais sequinha em relação à composição corporal. Mas eu conseguia me manter naquele peso magro com uma relação completamente transtornada com a alimentação. Então, assim, não era uma coisa suave, natural, era um tormento. A questão da dieta, ela se transformou num pesadelo na minha vida, entendeu? Não era uma coisa natural, tá? E assim foi muito tempo. E aí aquilo começou a tomar uma proporção muito ruim, porque eu tinha cada vez mais episódios de compulsão alimentar. E aí, para compensar aqueles episódios de compulsão, eu tinha que restringir cada vez mais minha alimentação. E aí a gente entra na nutrição comportamental numa coisa que a gente chama de ciclo da dieta, tá? O que é o ciclo da dieta? Restrição severa, gente, restrição muito grande. Compulsão, culpa. Depois da culpa eu volto pra restrição. E aí a pessoa fica nesse looping, entendeu? Pra sempre, né? De restrição, compulsão, culpa. Aí eu volto, restringo mais. Quando eu restringo mais, rapidamente eu vou ter outro episódio de compulsão. E aí eu fiquei muitos anos. Aí eu, assim, depois de aí saí da faculdade, comecei a trabalhar, mas ainda com uma relação muito transtornada com a comida. Então, de segunda a sexta, eu tinha na minha mente assim, segunda a sexta eu preciso fazer dieta perfeita, não posso sair, não chupava uma bala, assim, fora. E aí, final de semana, o que acontecia? Eu comia o planeta inteiro. E aí, domingo,
de tarde, assim, eu comia tudo, comia muito, acabava com tudo que tinha dentro de casa, porque segunda-feira eu ia começar a dieta, mas assim, nunca mais eu ia fazer aquilo. Eu ia começar a dieta perfeita. Só que, gente, isso não funciona. A vida não é assim. E nem precisa ser assim. Primeiro que a gente não precisa se despedir da comida, porque a comida do mundo não vai acabar. A gente tem que aprender a lidar com a questão da comida e principalmente com as exceções. Então eu vou falar o que aconteceu no início e depois vocês vão entender como que eu lido com isso hoje em dia. E como que eu cheguei lá. Por isso que eu tô contextualizando isso, tá? Então no início era esse comportamento alimentar era completamente transtornado. E aí eu vi que a questão a minha questão com a comida era da minha cabeça, entendeu? Eu sempre fui uma eterna insatisfeita em relação a qualquer coisa. Então, assim, eu tô sempre tentando melhorar. Então, eu tô sempre tentando melhorar como profissional, como pessoa, nos meus treinos, como esposa, como filha, enfim, eu acho que a gente tem que estar sempre tentando melhorar. E eu via que ali tinha alguma coisa que não estava legal, aquilo não era normal e eu não queria ficar vivendo daquele jeito, porque era um desgaste, assim, emocional muito grande. Então, quer dizer, eu tinha um corpo magro, sim, cheguei num peso que, assim, perto do corpo que eu tinha, muito diferente, era mais magra, tudo mais, mas era a base de uma relação completamente disfuncional com a comida, completamente disfuncional. Então, assim, a parte da minha saúde mental em relação a essa questão da alimentação era completamente desequilibrada. E aí uma amiga minha, que também tinha problema de compulsão alimentar, a Joana, eu falo aqui porque ela já falou no Instagram dela várias vezes sobre essa questão de compulsão alimentar, ela trabalhava comigo, e aí a gente começou a trocar muita ideia, porque eu tinha vergonha, inclusive, daquela situação, então ninguém sabia, assim, eu fazia muito escondido, mas assim, por exemplo, meu marido percebia que eu comia muito além, entendeu? Então, assim, tinha um casal de amigos que a gente saía muito, e assim, eles sempre brincaram, que ficavam assustados, assim, com a quantidade, por exemplo, de doce que eu comia, porque, gente, era muito, assim, eu comia uma sobremesa, repetia 4 vezes, até passar mal. Diversas vezes eu chegava em casa e não conseguia dormir, eu tinha que tomar remédio pra dormir, porque eu tinha comido até quase colocar pra fora, tá? De tanto assim, então chega eu ficava, eu tinha que tomar Diazam pra dormir, enfim, era uma coisa completamente desequilibrada. E aí essa minha amiga foi numa psicóloga e ela começou a tratar, não isso, mas tratar outras questões que desencadeavam na questão alimentar. Então é muito comum, por exemplo, pessoas ansiosas, já fiz aqui a live sobre ansiedade, pessoas estressadas, ansiosas, acabarem usando a comida como uma válvula de escape, né? A comida ser um refúgio para essas pessoas. No meu caso, não era muito isso. Mas eu tinha uma relação disfuncional com essa questão da alimentação. Fiquei com uma relação disfuncional devido à restrição severa na dieta. E isso acontece com muitas pessoas, tá? E aí fui nessa psicóloga, comecei a fazer terapia, ela começou a me ajudar em diversas áreas da minha vida, não só a questão alimentar, mas também a questão alimentar, né? O psicólogo ele vai trabalhar lá as suas questões familiares, enfim, questões suas de insegurança, de autoestima, e aí a terapia me ajudou muito, e aí eu comecei a melhorar, mas oscilava, tinha época que ficava um pouco melhor, tinha época que ficava um pouco pior. Mas essa psicóloga, ela não trabalhava com comportamento alimentar, ela trabalhava com TCC, me ajudou em diversas coisas, mas não me ajudou especificamente na questão alimentar. E aí melhorei um pouco, mas ainda tinha uma relação muito de culpa com a comida. Então, por exemplo, se hoje é quinta-feira eu sentisse vontade de comer um queijo quente à tarde, eu jamais me permitiria fazer isso. Queijo quente não é comida de dieta. Arroz e feijão... Não, arroz e feijão não é comida de dieta. Se eu quisesse comer um pedaço de um bolo, não, segunda-feira eu não posso comer bolo. Bolo só pode entrar sábado e domingo. Enfim, uma relação disfuncional, tinha dificuldade para lidar com essa questão alimentar. E aí voltei a ela e aí pedi uma indicação de uma pessoa que trabalhasse de forma mais específica com essa questão de comportamento alimentar, que realmente estava muito complicado. E aí ela me deu uma indicação de uma pessoa, o nome dela é Michele, uma psicóloga maravilhosa que trabalhava só essa parte de comportamento alimentar. Isso antes da faculdade de nutrição, isso eu nem tinha entrado para fazer nutrição ainda. E aí comecei a fazer terapia com ela, fiz 10 sessões com ela, e aí assim, em 10, como era uma coisa muito voltada para essa questão de comportamento, em 10 sessões ela me ajudou muito, mas ainda não cheguei no ponto de lidar com a questão da comida que eu tenho hoje. Me ajudou muito, ela trabalhava muitas ferramentas,
Foi muito legal, assim, foi muito enriquecedor pra mim. A minha cabeça foi mudando muito em relação a essa questão alimentar. E aí depois entrei na faculdade de nutrição, que sempre foi um sonho pra mim, mas eu não queria sair de Friburgo, eu nunca tive vontade, por exemplo, de morar no Rio. Eu gosto da qualidade de vida que a gente tem aqui em Friburgo, eu me adapto bem aqui ao estilo de vida que a gente tem aqui, e eu não queria sair daqui. E aí não tinha faculdade de nutrição em Friburgo. Aí quando abriu a faculdade de nutrição de Friburgo, eu lembro o dia, exatamente no dia que eu vi que abriu a faculdade. Aí eu tava com meu marido, eu comentei com ele, falei, poxa, vai abrir nutrição. Aí ele falou comigo, pô, vamos lá na faculdade. Eu falei, não, mano, não vou, não tem como, sempre trabalhei horrores, né, trabalhava muito cedo, até muito tarde. Falei, cara, impossível, já tava casado, falei, impossível fazer outra faculdade, trabalhando do jeito que eu trabalho. Aí ele, tipo, meio que passou a mão no meu braço e me levou, sem me dar muita opção. Ele falou, não, vamos lá ver, vamos lá só ver. E aí eu saí de lá da faculdade praticamente decidida que eu ia fazer faculdade. E entrei para estudar. Aí eu descobri um mundo novo em relação a essa questão de alimentação. Comecei a fazer... Desculpa, gente. Comecei a estudar muito essa questão de nutrição comportamental por minha conta, porque na faculdade a gente não tem, a gente não fala sobre nutrição comportamental, a gente não fala sobre comportamento alimentar, e eu acho que é uma falha muito grande das faculdades de nutrição, tá? A gente tem uma cadeira de psicologia, né? A gente trabalha psicologia da saúde, eu não lembro nem como é que é o nome da matéria, mas assim, a gente tem uma cadeira de psicologia, mas é muito rápido, porque comer, gente, se alimentar, tem tudo a ver com comportamento. Tudo a ver com comportamento. É uma coisa que a gente faz de quando a gente nasce até quando a gente morre. Comida tem toda uma questão. Comida envolve questões afetivas, questões sociais, questões familiares. Então, por exemplo, quem nunca pensou, sentir o cheiro, por exemplo, de uma comida, ouviu uma comida que remeteu a uma coisa da infância, que lembrou da avó, que lembrou de uma situação com os pais, enfim. A comida, ela tem um contexto por trás dela. Comida não é só nutriente, carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais. É muito além disso. Então, quer dizer, a gente comemora comendo, a gente se reúne comendo. Então, assim, sair para jantar é um momento de lazer. Você sentar numa mesa de almoço com a sua família. Olha o contexto, né, social que a gente tem nessas situações. Então, assim, a gente não tem como falar de comida e alimentação sem falar de comportamento. E aí me encantei com essa coisa da nutrição comportamental. Aí comprei livro de nutrição comportamental, comecei a fazer curso de nutrição comportamental por vontade própria, né? Já que na faculdade eu via que tinha essa carência, eu fui buscar isso fora. Então eu fiz o curso da Fernanda Landeiro, que é uma psicóloga que só trabalha com comportamento alimentar, fiz da Ana Nogueira, fiz o curso de nutrição comportamental, do Instituto de Nutrição Comportamental, comecei a estudar essa questão do comportamento, que era uma coisa que me encantava e é uma coisa que eu sentia muita falta por experiência própria, né? Então na faculdade, assim, já tinha uma relação melhor com a questão da comida, mas ainda era uma relação não suave, vamos dizer assim, como é hoje, como eu lido hoje, tá? E aí comecei a estudar. E aí eu comecei a aplicar aquelas coisas... Oi, lindona! Comecei a aplicar aquelas coisas que eu aprendi nos cursos que eu fiz em mim mesma. Então, por exemplo, nutrição comportamental, a gente trabalha com muitas ferramentas, né? Algumas ferramentas que são vindas da TCC, né? Da terapia cognitiva comportamental, e que são adaptadas para a questão do comportamento alimentar. Nutricionista tem que saber trabalhar com comportamento alimentar. Paciente que tem um transtorno alimentar, um comer muito transtornado, ele precisa ser acompanhado pelo psicólogo, muitas vezes até pelo psiquiatra. Mas o nutricionista, ele tem que entender de comportamento alimentar até para não piorar o quadro desse paciente, senão a gente piora, tá? Então eu comecei a aplicar aquelas ferramentas na minha própria vida, ferramentas mesmo, tem diversas ferramentas. O livro, por exemplo, de nutrição comportamental, as últimas 30 páginas são ferramentas. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Que é se você saber lidar com a sua fome, reconhecer a sua saciedade, honrar a sua fome. Então, o paciente, independente de se ele está num processo de emagrecimento, eu não gosto que o paciente meu passe fome, sinta fome.
Se ele tá sentindo fome de barriga, alguma coisa tá de errado, a gente precisa ajustar essa dieta. Enfim, e aí comecei a usar essas ferramentas, aplicar essas ferramentas na minha vida. E aí, realmente, a questão do meu comportamento alimentar foi mudando, assim, drasticamente, tá? Essa questão da culpa ao comer as coisas que eu gosto sumiu. Então, hoje isso não rola mais, não tenho mais essa culpa de comer uma coisa que eu gosto. Então, hoje é quinta-feira, se eu quiser comer um queijo quente à tarde, eu vou comer. Isso não quer dizer que eu vou comer queijo quente todos os dias e só vou viver à base de queijo quente, não é isso. Mas eu comecei a lidar com essa questão de honrar as coisas que eu gosto de comer, de perder o medo da comida. Então eu tinha medo da comida, gente. A gente não tem que ter medo da comida. A comida não vai te fazer mal nenhum. A gente precisa aprender a se alimentar. A gente precisa melhorar o nosso padrão alimentar. E aí a gente consegue emagrecer e não voltar a engordar. Então eu comecei a perder o medo da comida, comecei a fazer da minha alimentação usual, da minha dieta, uma dieta saborosa, gostosa, respeitando as coisas que eu gosto de comer, mas ainda assim estando dentro de uma dieta saudável. É super possível a gente fazer isso. Parei de me restringir tanto. E aí, quando eu parei de me restringir tanto, eu parei de ter essa necessidade aos finais de semana de comer até o reboco da parede, porque eu encontrava prazer na minha alimentação usual. De segunda a sexta, eu comia um monte de coisa gostosa. Comia um monte de coisa que eu gostava. Então, eu não tinha essa necessidade de sábado e domingo sair comendo tudo que tinha pela frente, porque segunda-feira eu ia voltar para aquela dieta ruim, sem gosto, sem prazer nenhum ao me alimentar, comendo só coisa de dieta, né, dita de dieta. E aí fui mudando essa questão do meu comportamento. Durante a faculdade isso melhorou muito. E aí eu consegui, durante a faculdade, né, e atualmente, melhorar muito. Meu padrão alimentar sempre foi muito bom, até na restrição era muito bom, mas era uma dieta muito monótona, muito sem graça, e oscilava entre essas restrições e compulsões. E aí eu fui conseguindo melhorar tanto o meu padrão alimentar e encontrar tanto prazer na minha alimentação usual, na minha dieta usual do dia a dia, que eu parei de ter essa necessidade de comer horrores de final de semana. Então chegava o final de semana, era um dia como qualquer outro pra mim. E aí o que aconteceu? Os episódios de compulsão foram diminuindo até assumir. Porque eu não tinha mais essa necessidade de comer um monte de coisa gostosa, porque amanhã eu ia voltar para aquela dieta totalmente sem graça. E aí, gente, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente tem constância na dieta, adesão e constância. Eu falo todo dia aqui no Instagram, qual é o segredo de um resultado estético, de saúde? Qual é o segredo? Com adesão e constância. E aí, onde que eu consigo adesão e constância? Numa dieta sem graça, sem sabor, monótona, tirando tudo que eu gosto, comendo um monte de alimento que eu não vejo graça nenhuma, ou buscando todos os dias melhorar o meu padrão alimentar, ofertar para o meu corpo nutriente, mas também fazer isso com coisas que eu gosto de comer. Então, por exemplo, se um paciente chega lá pra mim, eu detesto quiabo e chuchu. Pô, eu vou dar quiabo e chuchu pro paciente? Não, cara, eu tenho mais um monte de vegetal, ele vai comer os vegetais que ele gosta. Eu detesto mamão, preciso comer mamão? Não, gente, olha quantas frutas a gente tem, eu não preciso comer mamão. Então, assim, fazer da dieta nossa uma dieta em que seja uma dieta variada, tenha um bom padrão alimentar, mas que se tenha prazer em comer. Então, hoje, por exemplo, eu sento pra tomar um café da manhã, eu como um monte de coisa que eu gosto e que são coisas super saudáveis. Eu sento pra almoçar, eu como bastante legume, amo os legumes, nossa, quase choro de felicidade. Não, mas tem um monte ali que como de boa, sei da importância deles pra minha saúde, e aí eu como uma carne que eu gosto muito, por exemplo, como que mostro quase todos os dias, eu como sobrecoxa, que é a parte do frango que eu mais gosto. Como lá uma batata que eu gosto. O dia que eu tô com vontade de comer arroz e feijão, eu como arroz e feijão. Não como arroz e feijão todos os dias, porque eu não tenho essa necessidade de comer arroz e feijão todos os dias. Se eu tivesse, com certeza comeria. E aí eu fui conseguindo encontrar prazer na minha dieta usual. E aí quando eu consegui fazer isso, os episódios de compulsão, eles sumiram. E as exceções, hoje em dia, são muito mais fáceis de manejar. Entendeu? Porque eu não tenho essa necessidade de comer um monte de coisa gostosa, porque eu como coisa gostosa todo dia. Então, assim, como chuchu, a Cintia falou, come chuchu. Eu como, gente, eu amo chuchu. Amo chuchu. Inclusive,
Pego chuchu lá do quintal dela. Aqui em casa tem chuchu pra caramba toda semana, porque eu ganho chuchu do quintal do vizinho. Então eu fui melhorando tanto o meu padrão alimentar e fui fazendo da minha alimentação usual uma alimentação tão saborosa que ficou fácil, literalmente, de fazer dieta. Então eu vou fazer uma comida, eu faço uma comida bem temperada. Eu vou tomar café, que é uma refeição que eu adoro, sentar e comer. Eu faço um monte de coisa que eu gosto. Se eu tenho vontade de comer um queijo quente quinta-feira à tarde, eu vou fazer um queijo quente quinta-feira à tarde e vou comer. E aí à noite o que eu vou fazer? Nada. Vou fazer minha janta, meus legumes, meu carboidrato, minha proteína. Eu não preciso, depois de comer um queijo quente, restringir minha alimentação, porque o queijo quente não estava dentro da minha dieta. Hoje eu sei manejar isso muito bem. E aí, com adesão e constância à dieta, o que aconteceu? Eu cheguei no meu corpo mais... Como é que eu vou dizer assim? O corpo que eu mais gosto. Então, por exemplo, hoje, eu tenho 34 anos. Em relação à minha forma corporal, eu tô na minha forma que eu tô mais satisfeita. Entendeu? Então, eu me sinto bem com o corpo que eu tenho, com a quantidade de massa muscular. Conseguia ganhar muito, né? Tenho assim uma quantidade de massa muscular legal, tenho um percentual de gordura baixinho, tô satisfeita com o corpo que eu tenho, então eu me sinto bem com as roupas que eu uso. Mulher é uma eterna insatisfeita, né, gente? Óbvio que eu sempre vou ter alguma coisa no meu corpo que eu vou querer mudar, mas me sinto bem no corpo que eu tenho hoje. E principalmente porque hoje eu tenho muito mais flexibilidade na minha dieta. Então as pessoas, elas pensam que para elas chegarem no corpo que elas querem, elas têm que restringir cada vez mais a alimentação. Então eu vou ter que fazer a dieta cada vez mais restrita, vou ter que tirar tudo que eu gosto, açúcar nunca mais. E é exatamente o contrário, porque quando vocês fazem isso, a questão da adesão e da constância na dieta vai embora, porque ninguém consegue ter adesão e constância numa dieta sem graça, sem sabor, que não tem alimentos que a pessoa goste de comer, que não respeite a rotina dessa pessoa, que não respeite, por exemplo, os picos de fome que essa pessoa tem. Então, por exemplo, meus pacientes, eles sabem, quando eu vou montar a dieta do paciente, eu não faço isso sozinha. Eu não atendo o paciente, mas essa é minha conduta, tá? Eu atendo e eu monto essa dieta, o esqueleto dessa dieta junto com o paciente. Porque ali ele vai me falar qual é o horário que ele sente mais fome, qual é o horário do dia que ele sente mais vontade de comer doce. Se as opções que eu tô dando para ele são opções viáveis, então eu sempre falo com meus pacientes, falo, essa refeição aqui, esse alimento, você se imagina comendo isso? É uma coisa que caberia dentro da sua rotina? Você gostaria de comer isso? Isso tem que ser construído junto com o paciente. Eu não tenho como eu escolher, eu, Ana, nutricionista, escolher um que um terceiro vai comer sem consultá-lo, vamos dizer assim. Então, o paciente, ele tem que fazer parte desse processo, né? Isso tem que ser construído junto. Eu falo lá, consulta nutricional é uma consulta de negociação entre o que vocês precisam e o que vocês gostam, se imaginam fazendo, cabe dentro do orçamento, dentro da rotina, enfim. Isso é construído junto. E aí começou a funcionar muito bem pra mim. Então hoje eu não sigo dieta prescrita, já consigo ter uma noção, né? Eu não sou uma tabela de alimentos, mas eu consigo ter noção mais ou menos, né, das equivalências calóricas, de como montar uma boa refeição, né? Senão, que nutricionista seria eu se eu não conseguisse fazer isso. Mas, então, eu não sigo mais prescrição, a não ser que eu tenha um objetivo muito específico. Agora eu quero dar realmente uma secada, assim. Aí eu faço um cálculo ali, mais ou menos, para eu ver onde que eu tenho que ficar. Mas consigo fazer isso, hoje em dia, de forma mais natural. E aí, principalmente, respeitando minhas vontades. Então, tem dia que eu tô mais pro doce, eu vou fazer um bolinho de caneca saudável, vou fazer uma panqueca, vou comer uma saladinha de fruta com umas sementes para melhorar aquela refeição, enfim. Tô mais pro salgado, vou fazer, já falei do queijo quente, pô, tô falando que eu tô com vontade de comer queijo quente hoje. Essa semana eu tô comendo bastante crepioca com queijo. Vou fazer uma crepioca, vou fazer uma pizza saudável. Então hoje eu tenho um bom padrão alimentar que me permite ter um corpo que eu gosto, me sinto bem. Tenho uma saúde muito boa, então eu tenho assim uma rotina de dia a dia muito pesada, muito pesada mesmo. Hoje, por exemplo, tô me sentindo bem cansada, tô trabalhando desde 6 horas da manhã, são quase 9 horas da noite. Então essa questão da minha alimentação ser muito boa, ela também me sustenta o meu corpo. Eu jamais conseguiria manter a rotina que eu tenho hoje se eu não me alimentasse bem. Hoje em dia eu como muito mais do que eu comia quando eu fazia essas restrições muito severas.
Então eu tenho prazer na alimentação, respeito as minhas vontades, né, com sabedoria. Claro que não dá pra gente atender todas as vontades o tempo inteiro, gente, a vida adulta não é assim. Mas eu consigo fazer isso de uma forma muito mais natural. E aí isso me levou a chegar num corpo que eu gosto e não ter dificuldade de me manter nele. Então às vezes eu tenho aluna que malha comigo há 11 anos, aí fala, cara, desde que eu comecei a malhar com você, você tem mais ou menos o mesmo corpo, o mesmo peso, você não oscila, não é aquela pessoa que ganha peso, perde peso, ganha peso. E aí, por quê? Num primeiro momento, foi porque eu fazia dieta muito restritiva. E isso me gerava um gasto de energia muito grande, era um sacrifício. Hoje eu não faço isso mais com sacrifício. Eu consigo me manter num corpo que eu gosto sem ser uma coisa totalmente sacrificante, porque eu virei uma chavinha na minha cabeça em relação a essa questão de comportamento alimentar. E é uma coisa que eu queria que todo mundo aprendesse, porque aí passa a ser, gente, uma coisa tão mais fluida, tão mais tranquila, tão menos sacrificante. A gente tem que perder o medo de comer comida, não pode ter medo de comida. Eu tenho medo de ficar comendo embutido, biscoito, muito refrigerante, muito doce. Isso eu tenho medo de comer, porque eu sei que isso traz consequências, primeiramente para minha saúde, e segundo, pra minha estética também, que é uma coisa que eu gosto de me sentir bem num corpo que eu acho bonito. Agora, comida, arroz, feijão, carne, legume, verdura, ou ovos, a gente não pode ter medo de comida, tá? O pão, a gente só precisa aprender a manejar esses alimentos dentro de uma dieta saudável. E a gente consegue fazer isso, até numa dieta de emagrecimento. Então, meus pacientes, a Fran, não sei se está aí ainda, a Leide está aí. Hoje eu atendi a Leide, né? Leide tem 40 anos, se não me engano, pode ser que seja 41, 4 filhos. Ela está fazendo dieta há 60 dias. Ela está comendo mais do que sempre comeu a vida inteira e ela está com um percentual de gordura mais baixo que ela já teve na vida. Se ela tiver aí ainda, ela é testemunha do que eu até postei um stories com ela hoje. Então, o segredo é comer o menos possível? Não. O segredo é aprender a comer e a manejar, principalmente essa questão das exceções. Então, assim, falei pra caramba, né, gente? Isso aí, a lei está aí, ó, a verdade. Leidiane está com 15% de gordura, tem mais de 40 anos, tem 4 filhos, come arroz com feijão todo dia na hora do almoço. Mas por que ela chegou num percentual de gordura desse? Porque ela tem adesão à dieta, então ela não sai da dieta toda hora porque não precisa, porque ela conseguiu ter constância na dieta, que a dieta dela é uma dieta gostosa de fazer, disciplina em relação à atividade física. Então hoje, 6 horas da manhã, a gente estava lá na academia, eu estava dando aula para ela. 6 horas da manhã ela tá lá na academia, todos os dias. E o resultado vem, 60 dias chegou a 15% de gordura, um resultado excelente. Para uma mulher de 40 anos, é um resultado, assim, fora da curva. Hoje atendi a Suelen também, não sei se ela tá aí, perdeu em 45 dias quase 6% de gordura, 60 dias, desculpa, quase 6% de gordura, comendo comida, gente. Comendo crepioca, comendo queijo, ela não gosta de arroz com feijão, mas come aipim, batata doce, inhame, come carne, janta. Então mostrei lá meu jantar hoje. Hoje foi arrozinho branco, aqui em casa eu não faço arroz integral. Fiz arrozinho branco. Tem problema comer arroz branco? Não. Tem problema comer arroz de noite? Também não. Desde que isso esteja dentro de um contexto alimentar de um dia inteiro e dentro de uma refeição equilibrada. Então, gente, vamos perder o medo de comer comida. Tenham medo desses alimentos, principalmente industrializados, embutidos, adoçantes, refrigerantes. Isso a gente tem que ter medo no consumo. Comida, não. E o segredo para perder gordura, emagrecer e não voltar a engordar é melhorar sua relação com a alimentação, cuidar do seu padrão alimentar, melhorar sua relação com a alimentação, aprender a manejar as exceções. Meu marido tá falando aí, eu também. Gente, meu marido perdeu 12% de gordura, eu acho, né, amor? Comendo arroz com feijão, farofa, todos os dias na hora do almoço. Ele tem 41, vai me matar, não sei, ou 42, enfim. Perdeu 12% de gordura comendo arroz, feijão e farofa todos os dias. Acabou de jantar, hoje teve estrogonofe. Isso cabe dentro de um planejamento, gente. É tudo uma questão de equilíbrio. Tem uma saúde excelente, tem um percentual de gordura super baixo, tem mais de 40 anos. Então, assim, vamos abandonar essas bengalas, vamos aprender a nos relacionar com a comida. Isso é o mais importante. Comer é muito bom.
A gente precisa encontrar prazer na nossa alimentação. Comida é uma coisa que entra na nossa vida do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Então a gente precisa aprender a comer com prazer e equilíbrio, tá? Espero que tenha ficado claro aí essa questão do processo. Então, assim, quando a gente fala do segredo, né? Ah, qual o segredo? Estou com 8% de gordura, tenho 42. Tirou onda, amor? Meu marido tá com 8% de gordura, a gente tem 42 anos, não faz uso de praticamente nada de suplemento, toma whey protein, creatina e perdeu muita gordura comendo arroz e feijão. Sim, está falando, tem aluno seu que tem mais de 50 anos, tem aluno meu que tem mais de 50 anos, perdeu muita gordura, ganhou massa muscular malhando em casa. Então, gente, vamos abandonar essas desculpas, vamos cuidar da alimentação e ter constância na dieta. Dieta muito restritiva é uma dieta que é impossível da gente ter constância. Ninguém consegue ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos comendo, jantando folha de alface e filé de frango pálido. A gente precisa encontrar prazer na nossa alimentação. Isso faz a gente ter constância. Segredo de emagrecer, não voltar a engordar, adesão e constância à dieta. E fazer isso com uma dieta monótona, sem sabor, sem prazer, é impossível. Dieta restritiva, sem graça, tem data de início e data de fim, tá? Então, assim, gente, eu ficava aqui até amanhã falando, tá? Porque, assim, esse foi um resumo do resumo do resumo. Mas tem um monte de perguntas, eu deixei a caixinha lá e tem umas perguntas que eu queria responder. Eu queria tentar responder, já são 20 para as 9, gente, eu falo muito. Roberto tá falando, come farofa todo dia. Come mesmo, gente. Come arroz, feijão, farofa, carninha. Come fruta de manhã, ovinho. Janta. Hoje teve um estrogonofezinho à noite, que era o restinho de estrogonofe que tinha aqui. Comeu um arrozinho branco. Tem um percentual de 8%. Tem 42 anos. Por quê? Porque faz dieta de segunda a segunda. E por que faz dieta de segunda a segunda? Porque tem prazer na dieta. Porque tem adesão e constância. Tá? Segredo é esse. Prazer na dieta. Aprender a comer o que você gosta e melhorar seu padrão alimentar vai fazer você fazer dieta para o resto da vida sem ser sacrificante, tá? Olha só, vou abrir aqui a caixinha, vou ver... Ih, meu Deus do céu, vamos lá. Juju mandou, como manter o peso? É isso, gente. Fazer dieta de segunda a segunda. Assim a gente consegue manter o peso. Então, e quando a gente entra num processo de emagrecimento, a gente tem que pensar que a dieta que a gente vai fazer para emagrecer é muito próxima da dieta que a gente vai fazer para manter. O que a gente vai mexer mais é uma questão de quantidade e o manejo das exceções. Então, por exemplo, o paciente ele chega no peso, eu aumento um pouquinho a quantidade calórica e eu consigo trabalhar mais o manejo das exceções. A gente consegue ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Mas é o paciente que vai fazer dieta para o resto da vida. Se eu pego uma dieta, começo uma dieta, tenho 10 quilos a perder, perdi os 10 quilos, largo a dieta, o que vai acontecer? Se eu voltar para o padrão alimentar que me fez engordar, eu vou engordar tudo de novo. Eu vou voltar para o mesmo peso que eu comecei o processo de emagrecimento. Então, dieta tem data de início, mas não tem data de fim, tá? E aí, mais uma vez, se dieta tem data de início e de fim, vocês vão conseguir o resto da vida de vocês comer sem prazer? Será? Comer só coisa que não gosta? Comer só comida sem graça? Comer sem carboidrato nenhum? Difícil, né, gente? Vamos lá, outra pergunta. Consigo emagrecer comendo carboidrato? Com certeza, gente. Eu não faço dieta, quer dizer, eu baixo o carboidrato da dieta e manejo ele. Mas é super possível emagrecer comendo arroz, feijão e farofinha. Tudo é uma questão de quantidade, gente. Comendo um bom pão, um pão de boa qualidade, comendo crepioca, comendo bolinho saudável, dou receita de bolo para meus pacientes, comendo carboidrato à noite. Se isso tiver calculado, né, por um nutricionista lá e equilibrado nas proporções que a gente faz, os cálculos, e tiver bem distribuído durante o dia, nenhum problema. Eu não tiro completamente carboidrato de nenhum paciente. E nem tiro de mim, porque me dá muito mau humor. Fico irritada. A principal fonte de energia do corpo, a fonte prioritária é carboidrato. Então, quando a gente tira totalmente o carboidrato da dieta, isso acaba gerando um rebote muito grande, tá? Tem gente que se adapta bem. Eu, por exemplo, não me adapto e eu não tenho muito essa... Não é uma conduta minha com os meus pacientes, tá? Eu acho muito difícil tirar completamente o carboidrato do paciente. Não acho, e nem acho que tenha necessidade disso, tá? Então, vamos lá.
Quanto tempo levou para emagrecer e quanto tempo para construir esse corpo? Então, emagrecer, logo quando eu fui ao nutricionista, em 6 meses, 8 meses, eu consegui perder o peso que me incomodava. Mas, como eu contei lá desde o início, eu criei uma relação muito transtornada com a alimentação e aí eu oscilava muito, tanto na alimentação quanto nessa questão de corpo. Então, eu engordava um pouquinho, emagrecia, engordava, emagrecia, porque tinha uma relação completamente transtornada com a alimentação. Então, assim, hoje em dia, de uns 3, 4 anos pra cá, é o período que eu me lido melhor com essa questão de dieta, que eu comecei a lidar muito bem com essa questão alimentar, que eu brinco com meus pacientes, que assim, a pessoa vira a chavinha mesmo, eu fiz a passagem, virei a chave, sabe? E aí foi quando eu consegui realmente chegar no corpo, assim, que eu já tive até hoje, que eu mais gostei. Porque eu gosto de ficar bem sequinha, eu gosto de ficar com uma quantidade legal de massa muscular, e aí consegui alcançar um corpo que eu acho que eu jamais imaginei que eu conseguiria alcançar, e principalmente sem fazer restrição severa, sem muito sacrifício do ponto de vista alimentar. Eu tenho um excelente padrão alimentar, eu tenho muita disciplina para me alimentar bem, mas eu tenho prazer na alimentação hoje, que é o mais importante, tá? Então vamos lá, gente. Se tiver mais perguntinha, vai mandando aí, vou tentar responder todas. Quanto tempo demorou para emagrecer? Já falei. Então, você come doce, chocolate, sobremesa no final de semana? Como? Só que aí, hoje em dia, por exemplo, açúcar é uma coisa, grande quantidade de açúcar é uma coisa que me faz mal, né? Porque eu tenho doença celíaca, então o açúcar pro intestino ele é muito inflamatório, e eu tenho tireoidite de Hashimoto, e o açúcar também é ruim para essa questão do funcionamento da tireoide. Então eu tenho cuidado hoje em dia com essa questão do açúcar. Eu amo, sou alucinada por doce, adoro. E aí o que eu tento fazer? Porque eu não posso comer açúcar em grande quantidade, independente da questão de peso. Eu tento sempre ir para essas preparações saudáveis. Então eu sempre faço bolo de banana, quando eu tô com muita vontade de comer um doce, um bolinho fit, alguma coisa que consiga ser uma preparação doce sem muita adição de açúcar. Mas tem meus momentos de comer doce também. E antigamente, o que acontecia? Como eu não comia nada gostoso durante a semana, minha dieta durante a semana era um saco, final de semana eu comia quantidade de doce, assim, mas, gente, tenebrosas, eu não sei. É surreal, assim, é inacreditável essa questão das quantidades. Hoje em dia eu não tenho mais essa necessidade, porque se eu tiver vontade hoje de comer um bolo, hoje é quinta-feira eu vou comer. E amanhã eu vou voltar para minha dieta como se nada tivesse acontecido. Mas principalmente eu faço preparações doces mais saudáveis, porque o açúcar para mim não me faz bem, tá? Realmente eu tenho uma sensibilidade muito grande a essa questão do açúcar e aí desregula muito o funcionamento do meu corpo, principalmente por causa dessa doença que eu tenho intestinal, tá? Então vamos lá. Quantos quilos você perdeu no total? Cara, eu não sei em relação à quantidade de quilos de peso. Mas assim, se a gente for falar de proporção corporal, eu devia ter, sei lá, 37% de gordura. Nem sei, gente. Daí pra mais. Entre 37% e 40% de gordura. Hoje eu tenho... Não sei, tem um tempo que eu não faço avaliação. 15, 16, 17 no máximo. Então eu tinha o dobro de gordura do que eu tenho hoje. Devia ter mais 10 quilos de gordura a mais. Então, às vezes, na balança, nem me lembro em relação ao peso de balança, mas em relação à composição corporal, eu tinha 10 quilos a mais de gordura do que eu tenho hoje. Basicamente isso, tá? Deixa eu ver mais o que tem aqui. É possível ganhar força e hipertrofia após os 48 anos? Sim. Eu fiz uma live aqui com a doutora Salirra falando sobre essa questão de idade. Cíntia falou aí do meu aluno. Eu tenho um aluno de 50 anos que está malhando em casa. Ele é muito bem assessorado do ponto de vista de dieta, não é por mim, mas ele é muito bem assistido. E ele está ganhando massa muscular e perdendo gordura, malhando em casa aos 50 anos. Meu marido, a mesma coisa, 42 anos, perdeu 12% de gordura, ganhou massa muscular. Como é que a gente faz isso? Cuidando da alimentação, ganho de massa muscular, independente da questão da idade. Alimentação, treino, descanso. Essa questão do sono super importante. E cuidar do perfil hormonal. Então, uma mulher de 48 anos já é uma mulher que tem que fazer uma investigação dessa questão do perfil hormonal, que é uma coisa que vai mexer muito nessa questão do ganho de massa, né? Nós mulheres já temos uma dificuldade fisiológica de ganhar massa muscular, né? Hormonalmente não fomos feitas para ganhar massa muscular. Então a gente já tem que fazer um esforço muito maior. Uma mulher de 48 anos, ela já tem um declínio dos hormônios, né?
principalmente os hormônios anabólicos. E aí ela realmente tem que fazer uma investigação desse perfil hormonal para ver se está adequado. Ajustou o perfil hormonal, dieta, treino, vai ganhar massa e constância. E descanso, vai ganhar massa muscular, tá? Vamos lá. Se eu sair da dieta por um dia, posso compensar no outro dia com aeróbico? Gente, não tem nenhuma necessidade de fazer isso. E nem tem como fazer isso. Então, por exemplo, se eu comer aqui um bolo hoje, o que eu faço amanhã? Nada. Eu volto imediatamente para minha dieta. Essas compensações, restrições, elas não são necessárias, tá? Então, tanto do ponto de vista alimentar, quanto do ponto de vista de tentar compensar essas saídas da dieta, essas exceções com exercício, isso é uma coisa que não é nem saudável, tá? Então, por exemplo, hoje comi um doce, aí amanhã eu vou pular o café da manhã para poder compensar essas calorias. Não precisa fazer isso. Quem consegue emagrecer e se manter num corpo magro são pessoas que, além de conseguir encontrar prazer na alimentação e por isso tem adesão e constância à dieta, são pessoas que elas sabem abrir e fechar uma janela. Então, por exemplo, hoje por exemplo, agora eu acabei de jantar, comi arroz, abóbora, chuchu, mostrei, gente, e frango. E aí minha enteada chegou com um bolinho que eu encomendei, um bolinho fit de cookie. Mas assim, é um bolinho calórico, tá? Ele só não tem açúcar, porque açúcar é uma coisa que me faz mal. Eu comi o bolinho, eu já tinha jantado, já tinha batido minha quantidade lá de carboidrato. Vamos dizer assim, comi arroz branco no jantar. Eu comi um pedacinho de bolo. E aí? E aí nada, gente. Amanhã, sexta-feira, eu vou acordar e vou fazer meu café da manhã. Normal. Eu não preciso nem porque eu comi um pedaço de bolo, eu comi o bolo inteiro, já que eu comi esse pedacinho, nem preciso amanhã me matar na esteira ou fazer uma restrição calórica para compensar o que eu comi hoje. Isso não faz sentido, tá? Não faz sentido mesmo. Aí, segunda-feira, por exemplo, postei lá, segunda-feira, eu sempre dou uma seguradinha na minha alimentação. Aí vocês vão falar, mas aí você tá fazendo uma compensação. Mas é completamente diferente. Final de semana, aqui em casa a gente, ainda mais agora no frio, sempre rola umas coisinhas diferentes, a gente sempre escapole mais lá da nossa dieta. Segunda-feira eu dou meio que um start no meu corpo. Então assim, a minha alimentação mais saudável da semana é segunda. Pra eu dar uma desintoxicada ali no meu corpo, eu bebo muita água pra eu botar essa máquina pra funcionar de novo, tá? Mas essas compensações com exercício e com restrição, né, depois de você comer alguma coisa ali que não estava no seu planejamento, isso não é legal. A gente tem que aprender a abrir a janela da exceção, fechar a janela imediatamente depois e voltar ao que estava fazendo, tá? As pessoas que conseguem se manter num peso, que emagrecer e se manter no peso, elas aprendem a fazer isso. A gente precisa aprender a fazer isso, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Não é pergunta, mas um elogio e agradecimento por dividir conhecimento e incentivo. Ai, gente, que coisa linda. Imagina, é um prazer aqui. Eu queria muito, a ideia da live de hoje gente, tô contando meus podres aqui todos pra vocês. Pô, toda a minha história aí com essa questão de peso, de comida, como isso era transtornado, como isso melhorou. A minha intenção ao passar isso pra vocês é primeiro fazer vocês entenderem que não precisa ser assim, né? Nossa relação com a comida, com o alimento, ela não precisa ser uma coisa sacrificante. A gente tem que fazer desse caminho um caminho prazeroso e suave, tá? E mostrar que é possível sim, que hoje em dia eu tenho uma alimentação saudável, não é super restritiva, e mesmo assim eu me mantenho num corpo que eu tô satisfeita com o corpo que eu tenho. Queria pesar 2 quilos a menos? Todos nós, principalmente as mulheres, sempre. Mas estou satisfeita, me sinto bem com o corpo que eu tenho hoje, tá? A ideia da live hoje é exatamente essa. E para vocês não cometerem os erros que eu cometi. Então, se eu tenho uma dificuldade com essa questão alimentar, eu preciso procurar ajuda. Aonde? Com um bom nutricionista, então, um nutricionista que entenda esse comportamento, porque muitas vezes o nutricionista ele pode piorar essa questão do comportamento alimentar e muitas vezes vai precisar do psicólogo para a gente trabalhar algumas questões aí mentais que o nutricionista ele não vai conseguir ter acesso, ferramenta, nem conhecimento para lidar com essas coisas, tá? Mas é um trabalho multidisciplinar, tá bom? Isso é legal, ó. Você descobriu que era celíaca antes ou depois de emagrecer? Depois. Eu descobria
Já tem uns 5 anos. Amor, me ajuda aí. Não lembro. Mas por aí, uns 5 anos atrás. E aí, assim, logo quando eu descobri, primeiro que foi um choque, né? Que eu dei uma pirada. Falei, meu Deus, o que eu vou comer? Eu adoro beber cerveja, adoro comer pizza. Pão eu não era super fã, não. Pra quem não sabe, doença celíaca é uma doença autoimune em que você não pode comer alimentos que contenham glúten, né? Então, o tratamento da doença celíaca, que é uma doença autoimune, isso é muito sério, é a retirada total do glúten da alimentação. E aí, de imediato, eu pirei, né, gente? Falei, meu Deus, eu sempre gostei, nunca fiz beber, mas assim, gostava de tomar uma cervejinha, gostava pizza, de todos os alimentos que existem no mundo, meu alimento preferido, bolo de aniversário, enfim. Aí eu dei uma surtada. E aí, logo quando eu tirei o glúten, eu acabei emagrecendo. Foi a época assim que eu fiquei muito magra, porque eu fiquei um pouco perdida assim no início. E aí eu comecei a dar uma piorada nessa questão do comportamento alimentar. O que eu fiz? Voltei pro psicólogo. E aí eu procurei de novo minha psicóloga, a gente foi conversando, eu fui aprendendo a lidar agora com essa restrição, que era diferente de uma restrição. A Cíntia falou aqui, 2017, 2018, tá vendo? 4 anos mais ou menos. 5 ou 6 anos, isso aí, amor, por aí. Isso mesmo. Eu fui atrás de uma psicóloga porque eu via que essa questão do meu comportamento alimentar estava piorando de novo, porque aí eu tinha que fazer uma restrição. Eu fui obrigada a fazer uma restrição por uma questão de saúde, né? E aí eu tive de início dificuldade para lidar com isso, fiquei um pouco revoltada, e aí eu comia glúten mesmo sabendo que não podia comer, e aquilo podia me trazer muitos problemas. Aí o que eu fiz? Procurei uma psicóloga de novo, minha psicóloga, voltei, fiz terapia por um curto período de tempo. Ela me deu ferramenta para lidar com essa nova situação. E hoje em dia, cara, eu tiro de letra mesmo. Quem convive comigo sabe que eu tô super adaptada. Antes eu ficava de mau humor, porque eu nos lugares não tinha nada pra eu comer. Então, assim, hoje em dia eu consigo tirar isso muito bem. É muito difícil me ficar estressada porque não tem nada pra eu comer num lugar, por exemplo. Consigo tirar de letra, tá? Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma pergunta. Eu acho que foi tudo, hein? Ah, isso aqui é legal, gente. Você faz dia do lixo? Gente, eu não como lixo, não. Vocês comem lixo? Nem pensar. Por que a gente vai chamar a comida de lixo? O que as pessoas entendem desse negócio de dia do lixo? A pessoa come, faz dieta, e aí ela tem um dia que ela pode comer tudo que ela quiser. Pra que isso, gente? Primeiro que comida não é lixo, tá? Comida é uma benção, é maravilhoso, super gostoso, nutre nosso corpo, traz prazer pra nossa vida. Não tem necessidade da gente fazer dia do lixo. Você tem, dentro de um processo de emagrecimento, por exemplo, eu trabalho com o paciente o manejo das exceções, porque dentro de um processo de emagrecimento a gente tem que dar uma segurada nessa questão das exceções, mas a gente trabalha o manejo das exceções. Não tem necessidade de comer lixo, não, de fazer dia do lixo. Olha do que a gente chama comida, gente. Lixo? Como assim dia do lixo? Aí é o dia que a pessoa vai comer lá tudo que ela quer. Por que precisa comer tudo que ela quer? Não é melhor ela encontrar prazer na alimentação dela, do dia a dia, para ela não precisar um dia da semana comer tudo que existe no mundo? Isso não é saudável, nem do ponto de vista físico e muito menos do ponto de vista mental, tá? Então, por exemplo, final de semana, a gente foge mais da dieta? Sim. Por quê? Porque comida tem toda uma questão social envolvida. Então é o dia que você vai sair para jantar com seu marido, é o dia que você vai sentar com sua família no domingo para almoçar, é o dia que rola um churrasquinho. E aí, né, nesses dias a gente acaba trabalhando o manejo das exceções. Lili falou que refeição livre, muito mais bonito. Mas até esse nome, gente, de refeição livre eu não gosto. Porque olha só, refeição livre. O que me remete a isso? Então, as outras refeições, vocês estão o quê? Dentro de uma prisão? Olha como até as palavras que a gente usa, qual o contexto que a gente traz nelas, né? Então, o que eu chamo? Eu não chamo de refeição livre, eu chamo de exceção. Por quê? Você tem um planejamento alimentar que você vai começar a seguir dentro de um processo de emagrecimento, vai trabalhar dentro daquilo ali, e aí você tem, por exemplo, 2 exceções dentro daquele planejamento, que vai ser um doce, vai tomar um vinho, vai comer uma pizza. Eu não gosto nem de refeição livre, não uso essa nomenclatura, tá? Eu uso exceção, porque aí é uma coisa que foge um pouco do que é seu padrão. Então, se a gente tem um padrão alimentar, eu, por exemplo, final de semana faço exceção. Qual costuma ser minha exceção? Pizza, que eu amo, doce, que eu amo. Mas não é minha refeição livre. Todas as minhas refeições são livres. Eu posso comer o que eu quiser, é só aprender a lidar com essa questão dos alimentos, e se eu tenho um objetivo estético, um objetivo de emagrecimento, um objetivo de hipertrofia, enfim, uma coisa mais fechadinha, eu vou seguir ali mais uma prescrição, um cálculo, mas todas as minhas refeições são livres, tá?
Maravilha de esclarecimentos, a Bia falou. Que bom, gente. Olha só, eu acho que eu respondi tudo. Já não sei nem que horas são. Gente, são 9 horas, socorro. Olha só. Alguém tem mais alguma pergunta a respeito desse assunto? Falei pra caramba, impressionante como passa rápido, né? O tempo. Então, assim, o que eu queria deixar aqui pra vocês hoje é a solução para emagrecer e se manter magro não é restringir completamente a alimentação, é aprender a melhorar o padrão alimentar, encontrar prazer na sua alimentação, fazer boas escolhas, aprender a manejar a exceção, aprender a não descontar todos os descontentamentos, ansiedades, estresse da vida na comida. Não é a comida que vai resolver, a gente precisa saber aprender a nomear as coisas que a gente sente. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito na terapia. Então, assim, se de tarde eu tivesse um estresse, ou à noite tivesse um estresse, na minha vida, no trabalho, eu sei lá, tinha brigado com meu marido, eu chegava em casa e tinha que comer o mundo. Mas aí, isso na terapia, eu fui aprendendo a lidar. Mas peraí, se eu tive um estresse aqui no meu trabalho, onde a comida vai resolver esse problema? É isso que vai resolver? Não, é amanhã eu conversar com meu chefe, é eu resolver o problema que eu tive. Se eu briguei com alguém da minha família, é um quilo de chocolate que vai me ajudar a resolver? Não. É procurar essa pessoa. Enfim, a gente precisa aprender a nomear as coisas que a gente sente, a tentar resolver o que é possível, parar de jogar todas as nossas questões na comida, porque isso traz problemas físicos e de saúde mental também. Aprender a lidar com os alimentos, perder o medo da comida, para de medo de comer, gente. A gente precisa aprender a comer. Principalmente, invistam no padrão alimentar, aumentar o repertório da comida, experimentar coisa nova, aprender a sentir o sabor das coisas. Então, eu sempre falo lá com os meus pacientes, a gente tem doce, salgado, azedo, amargo. A gente só conhece doce salgado. Então, assim, o café é um alimento amargo. Por que eu encho o café de açúcar? Porque eu tô transformando aquele alimento num alimento doce. Eu tenho que aprender a sentir o sabor que as coisas têm, tá? Então, assim, aprender a sentir o sabor. E aí, quando a gente trabalha tudo isso, a gente melhora a nossa relação com a alimentação. E aí, quando a gente melhora a nossa relação com a alimentação e aprende a comer, a gente faz dieta pro resto da vida. A palavra dieta, o que significa dieta, gente? A etiologia da palavra dieta é o que você come. Pode ser uma dieta à base de McDonald's, pode ser uma dieta à base de vegetais, frutas e carnes. Dieta é o que você come. Então você tem que encontrar a sua dieta, o que funciona pra você, o que você consegue fazer sem ser uma coisa muito sacrificante. E aí você vai conseguir se manter num peso que você gosta, sem fazer muito sacrifício. E é isso aí, gente. Comer é muito bom. Vamos perder o medo de comer, vamos melhorar essa alimentação. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. É um tema complexo, mas queria mesmo contar um pouquinho da minha história, assim, com essa questão alimentar. Eu realmente transformei meu corpo, transformei mesmo, tá? Eu tenho um corpo completamente diferente hoje do que eu tinha quando tinha 18, 19 anos, 20 anos. Hoje tenho 34, vou fazer 35 e sou muito mais feliz com o corpo que eu tenho. E muito mais importante que isso, eu faço isso sem ser um tormento da minha vida. Eu faço isso de uma forma natural, tá? Eu já lido com isso de uma forma muito saudável. Essa é a última live dessa sequência. Gente, foram 10 lives, 5 semanas, tá? Passou muito rápido, né? Obrigada a todo mundo que entrou aí. Espero que essas semanas tenham ajudado vocês de alguma forma. Então, assim, cada assunto vai tocar uma pessoa de uma forma. Então, assim, qualquer mudança que tenha feito isso na vida de vocês, eu já vou ficar feliz demais, tá? Então, ó, quem precisar, quiser me mandar uma mensagem, quem me manda direct lá sabe que eu sempre respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho porque é muita gente, mas respondo todo mundo, tá? Então me coloco à disposição, porque eu quero, assim, que vocês aprendam a lidar com essa questão de alimentação assim como eu aprendi, tá? Então por isso é o que move meu coração, eu amo o que eu faço, amo, gente. Fico atento, fico 1h30, 2 horas lá com o paciente, quando eu vi já tá na hora do outro, porque eu esqueço da vida mesmo. Eu amo o que eu faço, eu tô aqui pra ajudar vocês a encontrar o caminho de vocês de uma forma prazerosa, tá bom? Vou deixar salva a live, gente, pelo amor de Deus, terça-feira eu fiz uma besteira, não consegui deixar, mas eu vou salvar, vou sair agora, vou salvar com calma, tá bom?
Obrigada a todo mundo que entrou. Obrigada a todo mundo que entrou hoje, que entrou os outros dias, que esteve aqui comigo. Fico super feliz mesmo, de coração. A galera aí que me dá sempre retorno, que tá sempre comentando na live. Foi um prazer. E é isso, gente. Obrigada mesmo, tá? Vocês terem ficado até essa hora. Agora vamos descansar, que amanhã acordamos cedo pra trabalhar. Tô morta. Beijo, gente. Obrigada, tá? Boa noite. Tchau, tchau.